amigos, mais um episódio do Medléo Podcast. Sabe o que? O sexto episódio já, Igão? Sexto episódio. Hoje tenho o prazer, eu gosto muito quando a gente inicia o episódio e o convidado é do meu hall de amigos. Então, assim, nós somos contemporâneos de faculdade, temos histórias de estudos, fazia muito, exatamente, alguns estudos, algumas histórias. E o bacana é ver colegas hoje performando no mais alto hype aí do mercado médico, né, sendo referenciado pelos próprios colegas médicos. Então, sem mais delongas, né, apresentar minha amiga, doutora Fernanda Fortes. Vamos ver se eu lembro, Fê. Vamos lá. Ele é, número 1, cirurgião vascular, cirurgião endovascular e também angiologista. Esqueceu da parte do cirurgião geral, que é E cirurgião geral. Eu acho que dessa forma você já vê aí o quão alto gabarito da pessoa que hoje está aqui numa conversa informal entre amigos, mas acho que vai ser de muito aproveitamento para o nosso público, para mim pessoalmente. Eu estou muito feliz na sua vinda, muito obrigado. Eu sempre agradeço não só pela presença, mas também pelo tempo que a pessoa despende. Ela bloqueia, imagina, eu sei como a sua agenda é extremamente pesada, né? E a pessoa bloqueia, vem para um projeto que é incipiente, está começando, e a pessoa topa vir conversar. Muito prazer. Então, Fê, muito obrigado e é um prazer recebê-la aqui, hein? Obrigada a você por tudo, né? Olha essa apresentação, né? Muito obrigada por me receber, muito obrigada por esse cartel aí, né? Tá certo, Fê. E o tema, eu gosto de colocar um tema para a gente falar sobre esse episódio. O tema, eu estava até falando nos bastidores sobre... Recentemente eu fiz uma pesquisa entre algumas empresas que eu coordeno na parte de medicina do trabalho, na parte que são de segmentos rodoviários, né? E lá a gente tem, quando a pessoa exerce trabalho sentado durante longos períodos, eu tenho o aumento da resistência vascular periférica, ou seja, você, ou durante muito tempo de pé, que devido à gravidade, eu tenho uma dificuldade de retorno do sangue para o coração, é um tipo de resistência. E a outra, quando você faz o fechamento de pernas, ou seja, você dobra as suas pernas, também é outro tipo de resistência, e isso você coloca no longo período, você diminui o retorno do seu sangue, o sangue fica mais congestionado e a tendência maior de varizes. Então, vendo mais varizes, eu vou chamar uma pessoa que entende muito do assunto, né? Então, Fê, vamos falar sobre varizes hoje? Com certeza, vamos. Então, perfeito. Muito. Então, a pergunta básica: o que são varizes? Bem, varizes são falha das válvulas das veias e quando a parede da veia fica com menos elasticidade, acaba que não tem o retorno venoso, e existem diversas causas, né, para que isso aconteça. Existem diversos fatores de risco. O principal fator de risco é o genético. A pessoa nasce com aquela predisposição. Certo. Tá lá no gene da pessoa. O pai, a mãe, a propensão. Se o pai e a mãe teve, a propensão da pessoa ter também. Ter também é grande. Ou a avó. Ser avós, né? Assim, parentes próximos. Certo. E atinge mais homem ou mulher? Mais mulher. Mais mulher, mas tem uma proporção mais ou menos? Olha, tem uma proporção mais ou menos de 4:1. Nossa, então é muito Só que mais. isso não quer dizer que homem não tenha. E homem não se preocupa muito com isso. Então, Entendi. quando você pega um homem com insuficiência venosa, ele já tá daquele jeito. Uma pergunta então, varizes são nas veias, né? Que o pessoal, não tem nada a ver com artéria, Não, né? não tem nada a ver com Varize artéria. é na veia. E ela pode tanto ser superficial, né?
quanto na parte profunda, né? Então, a insuficiência venosa profunda é uma outra patologia, Entendi. mas uma coisa vai levando Vai a levando a outra. outra. Então, varizes, visualmente, né? Eu tenho aquele tipo que é aquela pequenininha, estriada, chamada de teleangiectasia, né? Exatamente. Certo. Então, a pessoa tem que começar a se atentar naquele momento, né? Então, tem uma corrente que diz que a varíze precisa ser tratada desde o início, e existe uma outra corrente que diz que não, que essa parte é estética. Certo. A grande verdade é que aparecer a telangiectasia, você precisa ter cuidado e atenção. Certo. Porque muito provavelmente aquela telangiectasia pode vir acompanhada de uma nutridora, e essa nutridora vem acompanhada de uma insuficiência de sistema venoso superficial, e em algum momento você pode desenvolver uma insuficiência de safena. Entendi. Entendeu? Vai pegando vasos maiores, né? Exatamente. É um efeito borboleta, vamos colocar aí. Exatamente. Começa numa bater de asas ali na telangiectasia. Então, telangiectasia são aqueles vasinhos bem pequenininhos, Isso. roxinhos, né? Que incomodam a incomodam a mulher, questão visual, né? Exatamente. Aí muita gente, principalmente o público masculino, tá nem aí para isso, né? A Exato. grande maioria. Só que, e por não estar nem aí e ter também essa corrente que fala que não tem que tratar no primeiro momento, mas não significa não observar, a pessoa vai deixando, e se ela tem uma tendência, ou se tem algum tipo de disfunção hormonal, né? Disfunção hormonal em Também mulher, né? mulher, né? Então, assim, você Assim, falou uso de concepcional também. uso de anticoncepcionais. Aumenta. Então, Gravidez. a gente falou muito que gravidez também. basicamente, então é mais prevalente em mulheres. Isso. A base é hereditária, grande parte é hereditária, mas também pode ser causada por disfunções hormonais, alterações por uso de contraceptivo, anticoncepcional, né? Que mais? Trauma também pode gerar? Trauma pode gerar, porque na hora que você vai fazer, na hora tomou uma pancada, tem um hematoma, na hora de restabelecer aquela aquele fluxo ali. Exatamente, você pode formar formação de vasinho, sim. Perfeito. Eu tive um caso de um colega próximo, não é médico, ele fraturou o fêmur, né? Foi cirúrgico, não estava evoluindo bem, decidiram imobilizar, né? E ficou aí 2 meses na imobilização. Cara, quando volta, provavelmente teve uma trombosezinha, que a gente vai começar a falar sobre isso daqui a pouco, e ele ficou naquele membro para baixo, provavelmente onde teve o trombo, né? Ficou com aquelas varizes que chamaram a atenção. Então, provavelmente ele tinha uma base genética, né? Uma propensão a ter, e teve uma aceleração naquele membro, né? Existem fatores de risco que são mutáveis. Tá certo. Por exemplo, o que evita você ter melhorar a sua circulação? Certo. Caminhar, fazer exercício físico, diminuir a pressão venosa, né? E por que caminhar? A panturrilha é o nosso segundo coração. Né? Ah, é? Isso, Coração a panturrilha periférico? É o nosso segundo coração. O coração bate, vai o sangue arterial para os membros inferiores, para as partes distais do seu corpo inteiro. Pensa bem, chegou lá embaixo no pé, para voltar, como é que faz? As veias têm válvulas para que não haja o refluxo do sangue, o sangue sai da arteríola, entra na vênula e vai para as veias maiores. E aí essas válvulas evitam que o sangue volte. Certo. A insuficiência venosa nada mais é do que essa válvula não funcionar. Né? Quando você caminha e mexe a sua panturrilha, mexe a musculatura, você acaba fazendo com que o músculo ajuda a veia a mandar o sangue para cima. Entendi. Entendeu? Por Ele isso comprime. que eu falo que exatamente. E aí ela funciona como o seu segundo coração. E aí melhora o seu retorno venoso. Então, por isso que a pessoa... Então, só entender. O vaso sanguíneo, né? A veia, ela tem uma válvula que abre e fecha dentro dela, né? Que quando o sangue, você comprime essa veia, ele sobe,
Uhum. Ela se fecha, então toda aquela parte de cima não volta e aí continua aquele Isso. fluxo, vai andando e vai subindo, vai ajudando a subir. Se aquela válvula não funciona porque a sua a sua carga genética, ou seja, o seu histórico familiar não é bom, às vezes tem defeitos nessas válvulas, te levam a ter um maior comprometimento, ou seja, aquele sangue acaba ficando cada vez mais engavetado, que o pessoal gosta muito de, né, É, de falar dessa forma, fica cada vez mais concentrado ali em volume naquela veia, aquela veia começa a se expandir, ficar até mesmo um pouco mais torta para ver se ela se adapta, aí começa a gerar isso. questão varize. É, Agora, se eu ando e eu começo a comprimir, né, nos membros inferiores, que está mais longe do coração, eu comprimo, eu tenho esse retorno isso. E o sangue. melhorado. Exatamente. Caramba, então assim, Melhora. andar não é uma. É um tipo de tratamento, você tira uma variável, né? É, assim, não ser sedentário de uma maneira geral, não ficar muito tempo sentado ou em pé numa mesma posição. Uhum. É, tá falando da Porque empresa. o em pé, né? O em pé é aquela. O A vigilante. a questão é simplesmente ficar parado, Certo. entendeu? Se ele O fica de fato de pé, você mas. estar parado. Exatamente. Certo. Tem Se ele fica de pé, vamos supor, vamos dar um exemplo. caminhando é Vigilante. diferente. Aquele vigilante que fica naquela questão estática. Aí, se ele fica naquela posição durante X horas do tempo, 20 dias no mês, 8 horas por dia, é um forte candidato se ele tiver predisposição genética e também na questão que você falou que pode ser mutável ou não, de ter a varize. Tô pensando, sabe em quem? Sabe aqueles soldados da monarquia Ah, inglesa que ficam parados de mover? É tipo aquele que tem um isso. chapéuzão, exatamente. É, Então, aquele que fica durante X tempo parado até ser rendido por outro soldado. Fica várias horas ali, parado na mesma posição. Aquele é um candidato a ter varize. Por candidato. quê? Você me Associando colocar. isso ao fator genético, então, Exato. Então, o sangue ele não retorna de forma eficiente porque aquela válvula não está funcionando direito, a válvula que são dentro das veias. E aí o que acontece? Por gravidade, o sangue acaba retornando. exatamente. Aí, retornando, vai ficando cada vez mais inchado, né? A gente usa a palavra demasiado, vai ficando cada vez mais. Se ficar mais inchado, começa a comprimir tudo ali, começa a ficar meio dolorido. Aí a veia, cada vez mais perdendo elasticidade, começa a ficar cada vez maior. E a cor do sangue. Por que que a veia, desculpa, por que que a varize ela tem uma tendência a ficar arroxeada, azulada? Por quê? Por causa da cor do A sangue cor do venoso, sangue. né? Você tem lá aquele grande volume de sangue acumulado, Aham. né? E se altera a cor. Perfeito. Mas aí, ok. Mas e a pessoa sentada? Mesma coisa. É força da gravidade. Força da e gravidade, você está ali resistência, parado. né? Exatamente. Uhum. E aí, mas o que que você recomenda? Então, a pessoa que está na posição estática, né? Ela é caminhar, andar. Então, assim, o ideal é a pessoa fazer o movimento da Levantar. panturrilha dela, Isso, exatamente. Fazer aquele movimentozinho com o pé. de Deixa pé, ficar a ponta de pé. certo? Vai ficando ponta de pé para bombear. Isso. E a pessoa sentada? A pessoa sentada tem que levantar e fazer isso. Levantar. Agora, assim, não adianta. Vamos pensar num motorista, vamos pensar lá no soldado da rainha, Uhum, que não pode levantar. uhum. O uso de meia elástica ajuda muito o retorno venoso. Meia elástica meia elástica é um tipo de meia que ela, Tem uma compressão. ela, Tem ela três aumenta, tipos de meia. Uma certo, de compressão mais fraca, uma de moderada e uma mais mais forte. forte. Depende para cada caso. Exatamente, depende para casa a casa. Certo. Aí essa pessoa que não tem, por exemplo, não pode, esse caso que você colocou, não pode sair, ou que sabe que tem na família um histórico que não é bom, de varizes, para evitar que no curto prazo também venha a ter, vocês recomendam, vocês cirurgiões Com vasculares, urologistas, certeza. recomendam o uso E usamos também. vocês usam A também? maioria de nós. O pessoal não é muito aderente por causa de calor, né? Então, no nosso país, usar meia elástica, eu até compreendo, assim. Vou até fazer um de advogado do diabo. Uhum. É um pouco difícil, né? Nossa. Assim, você ter uma vida onde uma meia elástica
40 graus. Entendeu? É Então eu complicado. entendo um Entendo. pouco. Mas assim, mas tem que ver o custo-benefício, né? Uhum. E às vezes o paciente tem sintoma e nem percebe. Certo. Eu tiro isso por mim. Uhum. Por exemplo, aí fui ficando mais velha, depois dos 30, que é quando aparece mais mesmo. Uhum. É, Opa, isso é uma informação importante. é, Vamos voltar. Nota aí, Gão. Quero saber a idade que acomete. a partir de 30 anos, com 35 anos, então, é É. a hora. E aí, assim, opero muito em pé. Uhum. Não tem como deixar de ficar em pé. Entendeu? Um motorista que Sim. faz longas viagens. Não Uhum. tem como. Um belo dia eu me peguei me sentindo muito mais cansada. Isso tem pouco tempo. Muito Uhum. mais cansada do que eu ficava normalmente. Certo. Léo, olha, aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa a ver com um cansaço na perna. Eu comecei a usar meia elástica, minha vida mudou. Eu tenho usado direto. Olha aí. Então, o uso E da meia assim, elástica é assim. Eu estou tentando ver aqui a relação fisiológica. Então, você comprimindo, você aumenta a eficiência do seu retorno venoso. Aumentando a eficiência do retorno venoso, você tem uma melhor troca gasosa, provavelmente, o coração funcionando melhor como bomba. Será que é isso? então, não, eu não acho que o que eu sentia era tão generalizado, na verdade. Eu só não percebia que eu estava sentindo. Detalhe, que eu falo isso com as pessoas quase todos os dias, né? Então, assim, eu não estava sentindo sintoma de uma coisa que eu passava para as pessoas. Entendi. E aí eu percebi que eu estava. As pessoas talvez não percebam a queimação na perna, que a queimação na perna é uma queimação, que o cansaço na perna é um cansaço, que esse cansaço te deixa cansado como um todo. Entendeu? Entendi. Minha vida mudou. E assim, é óbvio que eu faço um Doppler regularmente. Doppler é um exame que a gente faz para ver se tem, né, insuficiência venosa crônica. Eu não tenho, Uhum. entendeu? Uhum. É Mas igual o era uma médico quando retenção. tem dor, cólica renal, né? Não, Aí quando chega alguém com dor, você fala assim, cara, eu respeito, eu entendo a sua dor e vamos lá, né? Exatamente, é isso, É é que isso. se Quando você colocar começa, mesmo, né? É exatamente, você se ter coloca a no. empatia, né? Isso. Acho que isso é fundamental. E acho que isso aumenta a qualidade do médico, sabia? Não, a meu ver. Porque você já ter sentido aquele momento do paciente, quando ele está te procurando. Então você imagina o motivo da procura, né? E você se coloca na forma, eu acho que a qualidade médica aumenta muito. Eu também sinto isso. Né? Então, assim, que não é só uma empatia técnica, Uhum. você tem uma conexão com o ser humano, assim, cara, eu tive aí, Uhum. né? Então, e é assim, e você daí volta para a tecnicidade, você vai e dá as devidas condutas e tudo mais. Exatamente, igual varizes na gravidez. Varizes Aí, gravidez. eu tive. Assim, não foi um quadro muito florido, Uhum. mas eu tive. Uhum. Depois que o Raul nasceu, vieram aparecer varizes na minha perna. Certo. E aí eu realmente tive sintoma, tive que me tratar. E aí eu entendo exatamente como que uma grávida se sente Pós com varizes e pós a gravidez, gestação. entendeu? Exatamente. E na gestação, né? O aumento de varizes. Então a gente já falou que quem tem predisposição genética vai ter com mais ou menos tempo, né? Vai ocorrer. Existem métodos para se evitar. A gente falou, dentre elas, a caminhada, o uso de meia elástica. E na gestação, né? Qual que é o motivo que você falou assim, pô, mas a gestação, a mulher já está preocupada, já é um momento novo para vamos colocar uma pessoa que está até a primeira gestação e ouve a gente falando que na gestação pode aumentar as varizes. Mas vamos lá. Por quê? E daí, existe alguma forma de evitar? Então, primeiro, hormônio, Hormônio. né? Há uma alteração hormonal, um aumento hormonal, e isso faz com que você tenha predisposição a ter varizes, enfraquecimento da parede e etc. Além disso, seu útero começa a crescer. E você tem edema também, né? Gestação causa muito edema. Os inchaços, né? O edema. Isso. É mais ou menos o mesmo pensamento da obesidade, só que um pouco mais florido.
O útero está na cavidade abdominal, na pelve. Uhum. Aí ele começa a comprimir a veia cava. A veia cava é a veia que recebe todo o fluxo dos Uhum. membros inferiores e vai mandar para o coração. Certo. Então, assim, você comprimindo a veia cava, o retorno venoso fica Uhum. pior, porque não tem para onde drenar. Certo. E isso causa mais edema em Um membro pouquinho mais inferior. próximo. Desculpa. Isso causa, é porque eu gesticulo muito. Isso causa mais edema em membro inferior, piora o retorno venoso, Certo. aumenta a pressão venosa e acaba com que haja essa dilatação venosa nos membros inferiores. Não só nisso, né? Tem um monte de paciente que tem hemorroida na gestação. Entendi. Por Piora essa muito. compressão também. Por essa Além dos compressão hormônios de também. compressão. Varize pélvica, varize na vulva, Uhum. Uhum. tá? Tem até caso de que a varize na vulva é tão grande que você acaba tendo uma contraindicação de cesariana. Pode existir isso. De cesárea. De cesárea não, desculpa, de parto parto normal. Ok. Exatamente. Tem aí indicada a cesárea. A varize em si, ela não prejudica a gestação, né? Assim, Aham. não tem um risco do Do bebê, exatamente, bebê morrer por causa Feto, disso, né? certo. Mas causa para a mulher um desconforto muito grande. Uhum. E tratar varizes em vigência de uma gestação, assim, É muito porque complicado. tratamento de varize, na verdade, não é passar creme. Tratamento de varize não é Eu usar quero elástico, falar não toma sobre remédio, isso. né? Eu quero falar sobre Tratamento isso. de varize é intervenção e ponto. Certo. E fazer isso numa gestante, né, é complicado. Até porque a maioria delas volta ao normal depois, Entendi. entendeu? Entendi. Então, assim, momento da gravidez tem uma alteração hormonal importante, porque tem que ter essa alteração hormonal, não tem o que fazer nessa alteração hormonal, porque são essas alterações que propiciam, né, a gestação. Número 2. Vai ter o crescimento do útero, você falou que vai aumentar, e aumenta muito o útero, e comprime a principal veia De drenagem. que recebe esses vasos Tanto sanguíneos que vêm da pélvicos, periferia. né, Tanto da pelve, quanto né, que é das o quadril pernas. e tudo mais, quanto das pernas. Aí ocorre essa compressão, você tem um aumento, esse fluxo, comprimindo tudo que está para baixo, acaba tendo dificuldade para retornar. Exatamente. Aí fica tudo congestionado de sangue na parte de baixo, Exatamente. que pode gerar, como você colocou, hemorroida. Eu não sabia dessa Sim, da questão da vulva, Olha, gente. da Demais. varize de vulva, que inclusive é impedindo, eu não sabia dessa, do parto normal. Olha que aula, hein? Aí, pessoal, você que não deu like ainda, né? Já dá o like aí, porque acho que só essa explicação já super vale a pena. Mas, e você falou também da obesidade. Você falou que é muito similar. A obesidade o quê? Porque aumenta a massa abdominal da pessoa Então, e é o mesmo princípio de... a obesidade aumenta o peso da pessoa, aumentando o peso corporal. Você também tem uma dificuldade, principalmente a obesidade abdominal, Na verdade, não, centrípeta e tudo mais. Choro, então. Aham. E isso também piora o retorno venoso. Também aumenta a pressão venosa nos membros inferiores. Uhum. Entendeu? Certo. E, E o obeso inclusive, também tem o sedentarismo, que você falou, o sedentarismo também anda acaba menos. não, tem gente obesa que é super malha. Aham. Acaba Não que é o comum, não né? é o comum, mas acontece, né? Uhum. Acontece. Uhum. Mas assim, a grande pegada da obesidade, inclusive, é que tratar um paciente com insuficiência venosa obeso é complicado. Por quê? Porque o tratamento não vai ficar tão bom quanto seria se ele não tivesse a obesidade. A resposta ao tratamento não é tão boa. Entendeu? Entendi. Então, assim, dependendo do paciente, a gente pede para emagrecer antes para depois tratar. Entendi. Entendeu? Até mesmo para uma recuperação mais adequada, né? Assim, porque os principais sintomas são edema, né, de membros inferiores, dor nos membros inferiores, queimação, peso, e prurido, também coceira, tá?
Aí vem aquela situação que muda a coloração da pele, dermatite ocre, etc. Não tem jeito. Paciente obeso, ele tem uma carga de peso. E fora a parte ortopédica também, né? Uhum. O paciente obeso em si, ele já tem todo esse peso e o retorno venoso piora muito. Certo. Fora que, assim, aumenta muito a quantidade de célula de gordura, né? Uhum. E essas células de gordura, elas também dão uma comprimida nos vasos. Tá, eu tinha É visto um muito estudo do engraçado isso. lipedema. Lipedema Ah, é. Agora é e o tema do momento. não é? Eu vi esses dias e falei assim, pô, Léo, você já viu esse estudo tal do lipedema? Que o índice de lipedema, né, tem correlacionado ao aumento de varizes. Então, como que seria isso, Fê? Essa lipedema, né? Primeiro explicar o que é o lipedema, né? E por que ele está correlacionado com varizes, aumento de varizes e tudo mais. Então, o que que acontece? Lipedema é um tema super novo. Uhum, É uma galera de São Paulo. É tanto cirurgião plástico quanto vascular certo. que se uniram. E agora, o primeiro congresso que teve sobre lipedema foi ano passado. Sabe aquela sua amiga que tinha uma panturrilha muito grossa, mas era magra? Sei. Eu tenho uma amiga que é assim, que toda vez eu lembro dela, Dela. sabe? Ou então uma pessoa que é obesa, considerada obesa, acima do peso, que tem Uhum, tem um quadril muito largo, uma gordura localizada numa região e, assim, uma barriga seca, sim, entendeu? É isso, isso é o lipedema. entendi. A pessoa tem mais células de gordura naquele lugar, É bem. É mal distribuído. é mal distribuído, Uhum, né? E, além disso, tem uma alteração linfática ali, uma importante ali, né? congestão linfática Uhum, ali, uhum, e também tem uma piora do retorno venoso naquela região, entendi, entendeu? entendi. E isso é. Somado, Não, já tudo somado aí, já tem o prato cheio certo, para esse paciente ter mais varizes. esse surgimento. A grande questão do lipedema é o conceito do lipedema. O que antes você achava que a pessoa é gorda, ela não é gorda. Ela Uhum, tem uma quantidade de células ali, uhum, entendeu? De gordura, uhum, né? uhum. Que é além do que deveria ter. E aí, assim, eu ainda não me aprofundei no tratamento. Sim, Existem cirurgiões vasculares e cirurgiões plásticos que estão indo para essa para essa área, área que é uma área de desafio de na medicina. É desafio, desafio na de medicina. desafio. Eu ainda tô assim, eu Logo, logo, ó, eu vou, vou chamar eu assim que você, vou. Léo, tem É, mais essa formação agora. tô Já, indo, exatamente. e daí, Porque realmente é muito recente. cara, não, e a gente, justamente, eu dei uma provocada Não, aqui, imagina como eu estou me sentindo. eu Porque recebi, assim, é porque não sei se. As pessoas não me conhecem em pé, né? É uma ânsia, entendeu? Aí assim, caramba, cara, puxa, foi tanta dieta, tanto não sei o que, tanto não sei o que lá, e na verdade, não, é lipedema. entendi. E o pessoal me provoca, o pessoal gosta sabe que eu gosto de ficar atualizado. Aí me mandam, porque em algumas perícias que a gente faz é liberação de tratamento de alto custo, medicações de alto custo, e às vezes o pessoal acha que por surgir novas correntes de intervenção sobre certas patologias, significa que vai conseguir judicialmente um tratamento naquele momento específico. Então a gente tem que estar atualizado, porque a gente tem que diferenciar o que é um tratamento de alto custo, do que é uma cirurgia experimental, né, do que é uma medicação de alto custo para algo ainda que não tem uma evidência técnica robusta, né? Então ainda é um engatinhar. Então assim, eu gosto de receber, continue mandando esses desafios. Eu gosto de ser desafiado nesse sentido, né? Isso eu melhoro como profissional, só que muitas vezes a gente não tem resposta, né? Então, Uhum. assim, nós passamos aí pelo Covid milhares Aí é melhor. né? Milhares
estudos. E vou trazer o Marcos Conte aqui, já está confirmado. Pessoal, e o Marcos Conte, ele é referência brasileira, um colega médico, pneumologista, meu amigo, e ele é referência brasileira em leitura de artigo científico. Então, o cara é. E assim, eu vou trazer essa questão do lipedema para ele também, né? Eu acho que depois a gente marcar nós três para bater um papo sobre a Seria questão, maravilhoso. né? Sobre a questão lipedema na visão dos artigos científicos, na visão prática, e eu apenas na moderação, eu vou só aprender junto com vocês aqui, né? Mas então, voltando, a gente colocou a questão do lipedema da obesidade, né? A gente sabe então, a obesidade também torna-se não só como lipedema, mas um prato cheio, né? Tem essa variante do acúmulo de gorduras, que também, às vezes a pessoa não é obesa, mas a gente chama que tem uma distrofia, ou seja, tem uma alteração das localizações e acúmulos inadequados de gordura em certas partes do corpo, como você falou, aquela colega que tem um corpo, mas tem aquela canela bem grossa, o pessoal fala, ou aquela panturrilha muito grossa, né? O pessoal muito acha naquela visão da elefantíase, né? Então, que Aham. aquilo não é um linfedema, aquilo é uma doença linfática, uma alteração linfática, também vascular, muitas vezes desenvolvida, né? Mas não é aquilo, aquela mulher que tem uma canela bem grossa, né? E a imagem que a gente trouxe como exemplo aqui. E tem também, você levantou uma bola aí que muita gente acaba. Tá com frio, Fê? Não. Não? Tá tranquilo? Porque o Igão até deu controle aqui, porque no episódio anterior eu quase morri desse lado aí, sobre do ar-condicionado. Mas vamos lá. Foi falado muito sobre as causas, né? A gente super entendeu o que é, né? E também você levantou uma bola sobre a questão de tratamento. Mas antes do tratamento, eu queria sedimentar assim. Quando chega para você no consultório, a sua paciente, o seu paciente, né? E você provavelmente é muito mais mulher, né? Porque você falou 4-1, né? A gente tem que desmistificar isso, né? Que o homem começa da atenção, porque como a doutora Fernanda falou, se você não der atenção para aquele pequeno vasinho sanguíneo ali, aquela pequena varize, né? Aquelas pequenas varizes ali, e se você não der a devida atenção, você pode ser se você tiver uma predisposição, todos os fatores de riscos envolvidos aí, se tornar algo pior que muitas vezes pode ser interrompido com tratamentos muito mais simples iniciais, Exatamente. né? Exatamente. Aí chega a paciente para você, que geralmente, como a gente colocou, muito mais mulheres, porque elas, além de mulher se cuidar mais, também é mais propensa a tê-la, né? Chega, você tem uma classificação, essa aqui é isso, essa aqui é aquilo, como que é? Existe uma classificação técnica para esse tipo de varize? Existe classificação técnica. Existem também tipos de varize e cada tipo de varize tem um tratamento, Certo. entendeu? Uhum. Assim, a classificação técnica, ela serve muito mais para você ver a gravidade da insuficiência venosa, né? Uhum. Mas dentro disso existem os tipos de varize. Certo. A inicial qual seria? Então é menos que gera menos insuficiência. Não, então, o que acontece? A pessoa que só tem um vasinho pequenininho, Uhum. né? Que é aquela estriada, parece uma teirinha de aranha. Não tem sintoma nenhum. É o primeiro. Uhum. Aí evolui para um aumento de, assim, às vezes quer dizer, antes das tronculares, vem os vasinhos que nutrem, Uhum. os vasos que nutrem esses vasos, essa teiazinha de essa aranha. teiazinha de aranha. Certo. Aí depois vai para troncular, que a gente chama de tributária. Troncular é um pouquinho maior. É um pouquinho maior. São essas que a gente vê nas mulheres, uma mais arroxeada? Não, é a mais verdinha mais de baixo. verdinha? A mais verdinha de baixo. A mais verdinha? A mais verdinha de baixo. Essa é chamada de tronculares. Certo. Exatamente. E aí, depois disso, porque assim, o critério é
menor que 1 centímetro Uhum. são esses vasinhos de que a De gente aranha, né? exatamente esse. Depois disso, vem as reticulares, que são as que nutrem essas menorzinhas, Uhum. E que são essas veias maiores que a gente também vê na pele. certo. Quem mais. Quem tem uma coloração mais branca de pele consegue enxergar muito mais, Aí, nossa senhora, aí vê certo? tudo, né? É Até o que que às não é vezes a pessoa acha que varizes tem você tá varizes, mas vendo. não, é apenas Exatamente. não Vocês não estão é a vendo coloração de isso aqui. pele, né? É a coloração de pele às vezes que vê, a pessoa não tem varizes, mas ela tem aquela imagem mais que como é uma veia superficial acaba se enxergando aquele trajeto e as pessoas tem varizes, não tem varizes, né? Exatamente. E depois dessas vêm as tronculares. E depois das tronculares, que são veias entre 1 e 3, Uhum, mentira. As reticulares, que são até 1 e 3, e aí vem as tronculares, que são essas maiores. E certo. para que diferenciar isso? Para diferenciar qual tratamento você vai fazer em cada um, Uhum, tá? uhum. E depois disso vem as safenas, que são vasos maiores, né? Que não são tão superficiais. E quando o paciente tem uma insuficiência venosa que fez com que esses vasos ficassem tão insuficientes, tão grossos, que já estão assim aparecendo na pele, sabe? Sim, A baula até a sim, pele. sim. Você não vê nem cor de vaso, né? Uhum. Às vezes Você você vê tem, exatamente, você vê aquele uma emaranhado. minhoca ali embaixo da pele, Exato, já, isso. certo, um aranhado de pele ali, Exatamente, isso aí. certo? E essa aí é uma São tronculares também. tronculares também, E aí depois vem as principais. as principais. As principais que eu digo são as safenas, né? Uhum. E aí a pessoa, ele vai lá, olha para as pernas, né? Vê que está cometida, como se colocou, na faixa dos 30 anos, mais mulheres, faixa dos 30, 35, 40. E aí aquele incômodo, não só estético, mas também começa, desculpe, começa a ter outros sintomas, como uma dor, o pessoal fala cansaço nas pernas, né? Uma perna mais cansada, porque às vezes tem que entender quando a pessoa fala o cansaço Cansaço na perna é uma coisa, gente, como é que é um cansaço na né? O perna? cansaço na Um perna. burnout na perna? É, Como é que é isso? mas o que muito chega, a gente já coloca. Sente, tá inchado, a pessoa pressiona, vê que tem aquele inchaço, aquele edema, né? Ela chega para você dessa forma. Aí eu vou falar algo que aconteceu comigo. Eu estou no consultório, então eu sou médico do trabalho, né? Estou no meu consultório, chega um motorista de ônibus, né? E um cheiro de vinagre. E assim, assim, cara, você tá sentindo cheiro de vinagre? Perguntei pra ele. Eu vi na internet que se eu passar vinagre nas minhas pernas, eu, elimina as varizes. Eu falei assim, mas cara, isso não existe. Não, que eu vi que tem na internet, tem estudo que fala. Detalhe, vinagre de maçã. Eu falei assim, pô, fui lá e fui ver. Realmente tem um estudo que fala sobre vinagre de maçã, né? Só que o pessoal não lê, o estudo não interpreta, o estudo é aquele negócio de internet. Vê o cabeçalho ali, vinagre de maçã em varizes, né? O uso, a análise do uso na questão médica. Era vinagre de... O Igão, eu vou colocar no corte, tá? Pessoal aí. Então, ó, o uso de vinagre de maçã, óleos essenciais, para varizes, não tem evidência científica Cara, nenhuma. Foi feito até um estudo, porque começaram a usar fora do Brasil bastante e não tem. Então, como você colocou, não tem pomadinha, né? Que o pessoal confunde eliminar varizes com com melhorar os melhorar alguns sintomas, que são coisas sintomas. completamente diferentes. E muita gente se aproveita disso para vender pomadinha, vender coisa para eliminação de varizes. Doutora Fernanda Forte, cirurgiã geral, vascular, endovascular e angiologista.
Me fala uma coisa, existe pomadinha mágica que elimina varizes? Não Existe tem. alguma medicação Não tem. que é vendida por aí, ou chazinho, Hum. que elimina varizes? Não tem. Então, é o primeiro mito que tem que ser eliminado. Nossa, entrar até numa discussão um pouco. Só não fale nomes por aí de medicação, ainda Não, que nós estamos começando, né, Igão? Pô, não tomar vou um... falar nada. Não vou. O que acontece? Vamos lá. Medicação, medicações sérias, né? Assim, que a Anvisa foi lá e bateu o martelo, Certo. porque tem gente que faz de tudo, né? Uhum. Medicação, elas não tratam varizes. Não tratam varizes. Não, o que elas tratam são os sintomas. Perfeito. Meia elástica não trata varize. Meia elástica ajuda a circulação venosa. Certo. Ajuda a melhorar o retorno venoso. Uhum. Não trata varize. Perfeito. Aí, assim, é porque o paciente chega pedindo um remédio. Uhum. Só que não Para tem a varize, remédio. não tem mais remédio. O remédio é o tratamento, Uhum. é fazer procedimento. Fazer procedimento. E aí tem N procedimentos que depois a gente pode falar sobre Sim, eles, né? sim, a gente vai falar. Então, Mas um remédio comprimido, pomada, eu creme. faço uma analogia para os pacientes entenderem da seguinte maneira, porque talvez dessa maneira entendam melhor. É como se você tivesse pedra na vesícula Uhum. e tomasse Buscopan quando tivesse cólica, né? Buscopan, ele não vai tirar Uhum. a vesícula dali, Sim. a pedra dali, Sim. entendeu? A indicação é colecistectomia e ponto, Isso. entendeu? Uhum. Vai melhorar o sintoma. Isso. Vai parar de comprimir, vai Tem parar a uma outra que eu dor. falo também que assim, é um pouco mais pesada, porque a doença venosa crônica é uma doença benigna, mas Uhum. não vou deixar de falar aqui. É como se você tivesse um tumor Certo. na cabeça, né? No cérebro, ou qualquer parte, né? Uhum. E sentisse dor de cabeça e tomasse Novalgina para melhorar a dor. Esperando que o tumor sumisse. Não vai, Não vai. entendeu? Não vai. A Então, indicação é eu acho que perfeita analogia. procedimento. Perfeita analogia. Então, assim, as medicações, a gente reforça, tratam os sintomas. Melhoram os sintomas. Então, assim, ele visa o tratamento dos sintomas, melhorar os sintomas. Não se trata com medicamento, não se cura varizes com medicação. De maneira nenhuma. Né? Então, acho que fica aí. Lembrando uma coisa, porque assim. Ainda, né? Ainda. Nós estamos falando assim. Não, como então, isso aqui fica na internet, nós estamos falando isso aqui em 2023, abril de 2023. Então, gente. Aí tem os tratamentos milagrosos, né? Que assim, eu não vou mentir. Eu já, em algum momento da minha vida, fui lá na internet, googlei o negócio e comprei alguma coisa prometendo mundos e fundos pra mim. Tipo assim, tira a celulite. Gente, claro que eu já fiz isso. E aí, assim, porque eu vim aqui, entrei no Google. Porque eu não faço isso. Pra varize, não. E aí eu vi vendendo uma bandana que tem 10 por 7 centímetros. E aí você tem que colar na pele. Aí fica entre 8 a 12 horas por dia com o negócio. E durante 5 dias na semana, durante 8 semanas. E isso então, 3, 4 meses aí. Aí o pacote com 48, porque assim, um pedaço pequeno, né? Dependendo. Se você tivesse na lateral inteira da perna, só na lateral, não tô falando nem do resto. Se você aí eu medi minha perna. A lateral da minha perna tem acho que foram, sei lá, 1 metro. Enfim, eu ia gastar 80 centímetros, 8 bandanas por dia. Eu fazendo a conta, o valor que dava era assim, um tratamento de R$2.000, sendo que eles prometem o resultado só se você colocar um negócio 5 dias na semana e ficar com aquilo 12 horas por dia. Quem é que faz isso? Nunca você vai ter um resultado, porque você nunca vai conseguir fazer aquele negócio. Entendi. Né? É o tratamento milagroso
que diz que a varizes vai sumir. Mas assim, Eu tô quase comprando pra ver se vai mesmo. não, mas eu acho que, e assim, tem que ver estudo, né? Mas, É, assim, não é, adianta. tem um amigo que fala assim, a ciência não tá nem aí pra sua opinião, né? Então, assim, cara, se tiver estudo comprobatório, né? Mas se tiver aderência, dentro desse estudo, assim, ó, se tiver aderência, vai existir, mas quantos vão aderir, né? Ah, 0,5 vai ter, né? Então, assim, meu, então, Léo, quem é que consegue usar um negócio desse esse pois tempo todo? é, então, e assim, e o que gasta Pra nesse dar valor, errado, porque você nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir fazer aquilo, entendeu? É um sim, tratamento que é meio que inviável. e assim, se a pessoa faz o cálculo e tudo mais, e aí parte que a gente vai falar sobre os efetivos tratamentos. Então, a gente entendeu que essas medicações que são vendidas aí, esses chás, essas pomadinhas, né, canela de Ah, pedreiro, não, então, né, a canela de velho é canela de sensacional. velho, Não, tudo tem o seu, né, valor. A canela de velho é um creme assim mentolado que dá um alívio uhum, para quem tá com a perna, mas em momento algum tá escrito na bula uhum. que vai tratar a É varize. isso, Ela pessoal. fala lá na bula que vai melhorar o sintoma, Perfeito. Então, tá? assim, A mesma coisa super com. A adequado. gente falou o nome de um remédio. Não tem problema, isso aí não tem problema. Né? Mas a gente usou como analogia, a gente não meteu o Uhum. pau no. Mas, por exemplo, pega o canela de velho, está lá na bula, e que é para tratar sintoma e não é para tratar varizes, como muitos estão falando. Você entra na internet hoje, você vê assim, como tirar sua varize em 7 dias. É, não, Né? então. Como, ó, use e acabe com a varize. É Cara, isso, é não disso que eu tô é falando. isso que a E gente aí, não na hora que você vai pode. ver, não é nada daquilo, né? Não É um é, não sensacionalismo em é. cima de uma coisa que Pois não é. existe, E aí porque o é que acontece? impraticável fazer. Isso posterga o correto tratamento, isso posterga até um diagnóstico adequado de uma insuficiência importante, que está em franca evolução, né? Exatamente, Isso porque acaba prejudicando a pessoa, né? Que a gente vai falar também o que acontece. Eu quero falar sobre aquelas manchas escuras que tem insuficiência a dermatite venosa, dióptrica, né? né? Então, mas falado sobre as medicações que a gente já pontuou que elas são para tratamento de sintomas, né, e não efetivamente tratamento das varizes. Número dois, existem tratamentos para varizes, não existem? Para Na, eliminar? Qual eliminar. que é? É, Quais são, na verdade, né? bem, quais são os tratamentos de varizes? Tem o stripping, né? O stripping. Calma. O stripping. Vamos voltando. É, mas o nome é esse mesmo. O Eu vou negócio é o seguinte: explicar. É isso. primeira coisa, o conceito de varize, que a gente estava até falando antes, tem os vasos varicosos, né? Sim, Que sim. são as telangiectasias, que tem menos de 1 milímetro, Uhum, entre 1 milímetro e 3, as reticulares, uhum, tá? E isso tem um tratamento uhum, X, uhum. e a partir de 3 centímetros temos varizes, sabemos varizes. E Sim. aí, a partir desse momento, vasos tortuosos e doentes com mais de 3 milímetros Certo. Mais de são, 3 milímetros. são considerados varizes e daí temos diversos tratamentos. Uhum, Hoje em dia, padrão ouro, uhum. termoablação. O que é Termoablação. termoablação? Ou a radiofrequência, Uhum. tá? Ou o Laser. laser. Uhum. Isso. Lembrando que existem dois tipos de laser, o transdérmico e o endolaser. O Uhum. endolaser é o que trata varizes e hoje em dia existe a ATA, tá? Que é o tratamento das varizes, dessas varizes menores, que são tributárias e tal. A Uhum. gente consegue fazer isso com ATA, Uhum. tá? Até o endolaser, né? É endolaser, Uhum. isso. Porque só antes que eu tô falando é assim, até, sei lá, 2018, Hum. a gente usava mais o endolaser, que é a radiofrequência, a termoablação, que é a radiofrequência endolaser, para tratar safena. Certo. Aí desenvolveram essa técnica que é a ATA há menos tempo, Uhum. Então, entendeu? se você, entre aspas, você queima, né? Uhum. Você queima aquele segmento
de forma interna, No obviamente, caso, tá você doente. queima com a pessoa tá sedada, anestesiada e tudo mais, você tem todo um É, cuidado hoje para em não dia, sentir dor, né? hoje em dia dá pra fazer até com anestesia local, uma Anestesia leve local, sedação. pois é, uma leve É sedação. assim, Então, o você vai mundo lá e mudou. faz você queima aquele segmento. Muita gente, você falou do stripping, eu dei é que eu lembro, é, uma familiar, é, estava querendo fazer um tratamento de, de varizes. Ela estava dentro da classificação, tinha que fazer, a abordagem Sua era familiar. minha familiar. Hum, A abordagem era cirúrgica e, como bom familiar que tem parente médico, cara, o que você acha? Ah, eu acho que tem que fazer. Esse é o caso. Então, aquele negócio. Primeiro, ó, não para com essas. Já tinha gasto milhares de reais em tratamentos, né, que não são corretos, né? Corretos eticamente falando, que vai desde de comprar coisa na internet até pessoas que não são médicos que fazem o tratamento estético com, vamos fazer aqui o uso de uma meia especial, cara, e outras abordagens, né? Eu falei assim, fulana, esse tratamento é cirúrgico. Ah, tá cirúrgico, perfeito. Ah, ótimo, vou procurar um anjo. Só que antes de procurar um anjo, ela voltou à internet. E o tratamento, à época, ela clicou no vídeo do strip, né? Que se você não tem a... E detalhe, ela fez o stripping do senhor por outros motivos e só pegou aquele corte da retirada é, nossa. do segmento. Então, Aham. o stripping, eu vou só comentar que você faz um cortezinho, enfia Flebo extrator, uma, que é como um se fosse uma agulha, ferro. uma agulha grande, como se fosse uma agulha de crochê. Ah, não, não. Não. É, Você tá falando do stripping. isso, do ferro. É, que na verdade é um ferro. Não, é que a cirurgia de Sim, microvarize faz com uma agulha de crochê mesmo. Mas é assim, você tá falando de cortou no maléolo, colocou isso, aquele. isso, É literalmente um ferro mesmo. é um Parece ferro. um fio sei lá, cabo. Você coloca ali. É uma das cirurgias É, mais antigas que existe, exato. E né? ela pegou aquele extrator ali, aquele flebo extrator, e puxou. Ela viu a Aham, cena, a né? E cena. puxou. E quando vem, ela falou assim: eu não vou passar por isso. Então, o que Uhum. acontece? E muitas vezes a pessoa vai passar antes de passar na consulta e Aí já entender, vai com e ela essa. acha que aquele que vai ser o tratamento para ela, e não era aquela abordagem para ela. Não, então. A O, abordagem cirúrgica era outra. o stripping de safena é muito usado ainda. Uhum. Né? A gente tá falando do Brasil, né? Brasil, Brasil. Então, assim, padrão ouro de tratamento de varize, de insuficiência de veia safena, Sim, é cirurgia. A gente considera cirurgia stripping, radiofrequência e laser, o endolaser, exato. tá? Falar, por exemplo, o plano de saúde não cobre endolaser e radiofrequência, Uhum, uhum, entendeu? Só cobre stripping, uhum, tá? uhum. Então, assim, é um pouco até falar da técnica em si. Sim, É uma técnica ainda eficiente, muito utilizada, extremamente eficiente, sim. tá? Extremamente eficiente. A gente Uhum. não pode tirar essa credibilidade Não, nem dela. tira. A questão foi outra. A questão. Mas para quê? Realmente é cirurgia, gente. É cirurgia. A gente está acostumado a operar. Da mesma maneira que se você for ver uma colecistectomia, A pessoa não. A pessoa, não se é, tiver, eu prefiro ficar com dor. exato. E etc. Exatamente. Não, e ela viu, aí falou assim: eu não vou fazer aquilo. Eu falei assim, fulana, primeiro você viu uma cirurgia que nem na localização é para você. Número dois, aí foi que coloquei, olha, a pessoa que você vai, ela vai fazer essa e essa abordagem. E a sua não, ainda, a meu ver, não chega nesse nível do strip, né? Você vai fazer de uma outra forma, que seria a radiofrequência e tudo mais, para o segmento que ela queria, porque era puramente estético, tá? É,
voltando ao stripping, sim, hoje ele é a cobertura sob plano, porque fora do Brasil ele é menos utilizado, né? Ele é super eficiente, só que existem, como tudo na vida e na tecnologia, existem os Evolui, avançados, as né? evoluções, Assim, se você né? pode não precisar fazer uma hack e ficar internado assim, eu faço strip. Uhum, O paciente chega no hospital umas 7 horas para internar, tem alta umas 6 horas da tarde. sim. Fica uma semana, assim, de um repouso relativo e só vai voltar, porque assim, voltar a fazer atividade depende muito do organismo de cada paciente, Sim, né? sim. Mas assim, a recuperação é muito mais demorada do que quando você faz o endolaser ou radiofrequência. Pois é, É então. absurda. Assim, o endolaser e a radiofrequência, parece que você nem operou. Uhum. Daqui a 2 dias você já está fazendo exercício físico. Exercício físico? Exercício físico. Caramba. Então a recuperação Exercício físico. é rápida, assim? É, Nossa, eu é. não. E aí, o que que acontece? Existe um tratamento que não é cirúrgico e que fica no meio disso, que é a espuma, Uhum, que muita gente conhece. uhum, Que eu explico é assim. Cirurgia, você tem um vaso insuficiente aqui. Ela corta aqui e tira o vaso fora. uhum. Aquele vaso ali nunca mais vai ficar doente, porque ele não existe mais ali. Certo. As termoablações, elas queimam, vamos Uhum, colocar como se queimasse o uhum. vasinho ali, Aquele segmento. aquele segmento do vaso, né, Uhum, que tá doente. E aí ele fica completamente fechado. totalmente Tá? ocluído ali. Existem relatos de recanalização, Uhum. mas isso daí é uma É, outra é o história, ponto fora da é o curva. ponto fora da curva, né? Uhum, A técnica mesmo fica e não volta. certo. A espuma não. A espuma é você joga um produto, uma química ali, e Uhum, aí preenche o vaso. E aí o vaso fica preenchido, uhum. né? Aquele vaso Mas continua ele ali, mas está continua ali. cheio. E o sangue tá indo. Uhum, E principalmente, né? Vai, uhum. porque pode recanalizar. É Entendi. quando assim, varize e volta. Aí, varize bem tratada não volta. Também não é isso. Depende da técnica que você usou. Uhum, E isso é de acordo com o que o paciente também tem vontade. A espuma é excelente. Por quê? Não precisa de repouso algum. O uhum. paciente fez, acabou, Fez. vai. Uhum, Entendeu? Mas pode recanalizar. entendi. A espuma, o pessoal chama também de esclero, né? Não, então tem Aí tem a escleroterapia com escleroterapia. Olha, espuma olha aí, ó. densa. Então, Não deixa de ser uma esclero. aí o que acontece? Então, aí eu tenho, a gente vê aquelas imagens de internet, né? O pessoal vai lá e clica e vê aquela a, uma pequena injeção sendo colocada e magicamente desaparecer à frente ali aqueles pequenos vasinhos e tudo mais. Isso é espuma ou essa é a esclera? O que você tá falando? Fez assim, ó. Fez uma troca, É né? espuma, então. É a espuma. É. E tem a esclero também, Que é comum. que é comum, você Você pega faz a injeçãozinha e cada aplica um tem ali. uma fórmula mágica, eu não Cada conto um, a minha. cada um tem a sua mistura ali para Isso. ser colocado, né? E faz Mas aplicação nesses faz vasos menores. fases menores. Também tem um conceito de aplicação ampliada que substitui a microcirurgia, que são para esses vasinhos entre 1 e 3 milímetros. Uhum. Tem Entendeu? todo um. Existem vários conceitos Certo. Aí, de por isso que tratamento. você tocou um assunto que é importantíssimo, Fê, que é o que acontece. A pessoa, principalmente na parte estética e tudo mais, muitas vezes uma colega fala, vai tal pessoa e chega lá, o tratamento é outro, né? Porque existe a Demais. bioindividualidade, Aham. né? Não é porque a sua colega fez somente a esclero ou a espuma num vasinho e chega lá o seu caso é um pouquinho mais grave, ela fala assim, ó, o seu caso já não é isso,
né? Vai ter que ser feito uma coisa um pouquinho maior, porque é individual, cada um está num momento, cada um tem um tipo de hormônio, um histórico genético, um histórico de vida, de É, ambiente, não, né, de a gente, tudo. só um parêntese, porque assim, a gente acabou falando de fator de risco, mas ficou uma coisa meio solta. Porque assim, idade do paciente, quanto mais Idade. velho, e Mas acontece. maior a idade, quanto maior, mais idoso o paciente é, independente de fator de risco, Uhum. a parede do vaso enfraquece, Sim, e aí sim. você tem essa deficiência valvular. É, mulher também é fator de risco. Uhum. É, o fator de risco genético é o predominante, Certo. né? É... Bem, Cê- eu não sou um livro, tá, gente? Então, assim, depois qualquer coisa que eu lembrar. Isso é imutável. Ninguém pode Sim. deixar de ser mulher, ninguém pode deixar de ser idoso e ninguém pode deixar de ter aquele fator genético. Acabou, isso Perfeito, nasce com você. perfeito. O resto é mutável. Tudo que você pode Sedentarismo é abordar. mutável. Exatamente. Sedentarismo a gente pode mudar. Uhum. Obesidade a gente pode mudar. Sim. A gestação a gente não pode mudar. Mas Mas você muda um certo segmento, né? Entendeu? Então, assim, partindo. Cigarro, Então, tabagismo, e aí? tabagismo. Olha só, a teoria é a Tabagismo seguinte. e álcool, porque tem um público aqui que Ah, não, consome gente, não vamos bastante falar álcool. mais de álcool, não, isso é maldade com álcool. Então, se começar a pensar, o paciente que bebe, né, Aham. fica com aquela a perna inchada. Aí você vai ver, na verdade, tem toda a fisiologia do cachaceiro, entendeu? E aí, realmente, isso pode prejudicar o retorno venoso dele, mas aí é a fisiologia do cachaceiro. Entendi. O Então, ó, álcool pessoal, em si, aos não meus amigos aí que consomem aí os famosos pé inchado é. aí, né? Então, aí, se eu não ficar esperto, vai acontecer, A hein? história do cigarro é a seguinte, não é também diretamente a varize. Aumenta a viscosidade do sangue, aumentando a viscosidade do sangue, você... Não é igual doença arterial. Assim, doença Uhum, arterial, poxa, tabagismo é o número 1. uhum. Principal na doença arterial, tabagismo. Tabagismo. Entendeu? Mas na doença venosa é assim, aumenta a viscosidade do sangue, aí aumentando a viscosidade do sangue, fica mais difícil dele fluir, entendeu? Sim, E sim. aí acaba causando varize. Pô. Então, sobre os São tratamentos fatores indiretos, né? indiretos, né? No caso. Fatores indiretos e mutáveis, e podendo ser Imutáveis, abordados, né? exatamente. E então a gente falou sobre os tratamentos efetivos na Menina, a varize, gente ainda né? nem falou dos tratamentos efetivos. São Então. tantos tratamentos efetivos. Mas, Então, a gente falou sobre o stripping, que daí tem. Então, assim, pra evitar consultar na internet imagens de segmentos, porque, cara, não é aquilo, você não ainda vê mais no aquilo, strip. né? Você não vê Strip. aquilo, você Não tá faça isso. sedado, você tá sem dor, sentido, mas aquilo passa por e muitas vezes ele vai ser avaliado e vai ver se o stripping ele é para aquele momento daquela pessoa. Às vezes, Não, às nesse vezes é uma momento- caso de às vezes é uma questão de escleroterapia, às vezes é uma espuma, às vezes tem a opção de fazer a radiofrequência Então, e o o laser. stripping, ele serve para veia safena, Uhum, né? Que é uma veia que, assim, não tem como fazer escleroterapia em si na safena. Tem como Pois fazer é. espuma. Pois não é. tem como fazer, entendeu? Ou o que eu já tinha falado de termoablação, que são substituíveis. A espuma, ela é um procedimento que ela financeiramente é mais em conta. Uhum, Então, assim, porque a gente ainda tem essa dificuldade, né, Léo? sim. Além do plano não cobrir, tem Uhum, muita gente que não tem plano de saúde. uhum, E o paciente não tem plano de saúde, e aí ele tem uma insuficiência venosa, que é onde você quer chegar, num CIAP 4 para lá, uhum, entendeu? Que já começou a ter dermatite ocre, já começou a coçar a perna, ter coceira na perna. Dermatite ocre, gente, é uma hiperpigmentação, né? Ou diminuição que acontece principalmente no tornozelo. uhum. Parece que a pessoa toma sol não é de bermuda. Só naquela região. Como é que é o nome daquela calça? Eu sei que eu sou mulher, mas eu não Calça sei o nome capri? de roupa. Calça capri? Tipo isso, entendeu? E aí fica aquela região da perna A calça mais de pescador. escura. Mamãe Pular foi ao breve, mangue. calça de pular breve. Exatamente, aquela galera do mangue lá. Então,
Então, assim, isso já é uma identificação de evolução da patologia, da insuficiência venosa crônica. Uhum. E daí pra frente é úlcera, que aí, meu, é um desespero. Aí úlcera não tem stripping, úlcera não tem termoablação. Assim, na época que eu tava no Andaraí, né, Uhum. fiz Andaraí, Hospital Federal do Andaraí, lá Isso. no Rio. Rio de Janeiro. Né, eu fui residente de cirurgia vascular lá durante 2 anos, depois eu passei para endovascular e fiz endovascular lá também. Uhum. E eu comecei a fazer muita espuma lá. E Uhum. aí eu com outro colega, que era meu staff na época, a gente fechou um monte de úlcera, né? Uhum. Fecha-se úlcera com tratamento com espuma. Porque você não pode operar paciente com úlcera. Ah, não pode Não, é abordar? contraindicação. É contraindicação. Paciente com Perfeito. úlcera venosa não pode ser operado. Perfeito. Entendeu? É. Então, você tem aí, dentre várias outras opções, stripping, termoablação, seja radiofrequência ou laser, né? Tem a espuma, tem mais alguma coisa surgindo? Ou esses aí, no caso, o endolaser aí É o ATA, né? Que é eu o tinha ATA, falado, né? que é É o padrãozão, né? é o nosso do momento, Tá né? certo. Pra varize, não, pra vasinho que tem a escleroterapia, né? Certo. E aí tem escleroterapia só com glicose, escleroterapia com outras cositas más. A espuma tá conseguindo evoluir, porque antes a gente ainda não tinha muita mão, então ficava muito manchado, porque espuma mancha, Sim, entendeu? Não é tão estético assim. certo. E o laser transdérmico. Laser transdérmico é aquele que a gente É uma ponteira que vai queimando queimando o vaso, entendeu? de forma de Exatamente. fora para dentro. Ele tem uma afinidade pelo pigmento da hemácia e aí vai queimando. Isso mancha também, não? Ou Olha, é raro? Manchar, tudo pode manchar. Todas eles. Todas elas podem manchar. É uma complicação que existe. É uma reação assim, adversa. Tem outra coisa. Sabe aquele paciente, porque assim, uma coisa é você pegar um paciente que tem uma veinha verdinha que tá ficando vermelha. Sabe aquela veia violácea zona que já tá marcando a pele, que já tá Sim. saindo da pele? Sim, sim. Aquilo ali, a pele já tá pigmentada. Entendi. Entendeu? Já pigmentou com hematina. E aí, por mais que você faça de tudo para aquilo não manchar, a pele já tá manchada. Entendeu? Então, assim, essa abordagem ela tem que ser muito individual. Por isso que me preocupa muito quando a pessoa entra na internet e pega aquela coisa que já não é para ela, já não tem a eficácia esperada, que é para sintoma, né, para tratamento efetivo da origem, e acaba pegando, não funciona e tal, e fica adiando esse Você tratamento. quer ver uma outra coisa também que de vez em quando eu pego? Paciente que foi tratar vasinho com alguém que não é cirurgião vascular, tá? E que às vezes nem é médico. Que tá muito em moda hoje. Exatamente. E aí, além de ter uma mancha que, assim, talvez nem haveria necessidade de existir, o tratamento do vasinho, ele só você precisa avaliar se não tem uma nutridora. O Fê, só para o pessoal ter uma comparação, né? Então vamos lá. Quanto tempo de medicina você fez? Vamos lá, 6 anos. Cirurgia geral. Mais 2 anos. Não, então. 2 anos. 2 anos de cirurgia geral. Né? Depois, mais quantos anos de cirurgia vascular? E assim, tem outra coisa, né? Porque não são. Você não tá fazendo 2 anos de uma coisa que, eu fui ali, me inscrevi e entrei. Não. É um outro vestibular. É outro, pior. Na minha opinião, foi muito pior do que o vestibular. Nossa Senhora! É outro vestibular, assim, é uma outra situação. Um concurso com pouquíssimas vagas que, cara, se você não se dedicar àquilo, você não vai. Não vai. É tipo assim, a pessoa nasceu pra quê?
Aí você Aí faz. você fica, não, aí você fica na lenha da cirurgia geral, né? Porque assim, se é R1 de cirurgia geral, Uhum, não é pra qualquer um. não. Cirurgia Você geral come o pão que o diabo você vê amassou. de tudo. É, fora o volume de trabalho. Uhum, Essa é a verdade. Aí, beleza. Depois disso, você terminou a cirurgia geral, tem que fazer um outro concurso para uhum, passar para uma subespecialização, uhum, que seja proctologia, urologia, cirurgia vascular, uhum, plástica, uhum, concorridíssimo também, uhum. né? É, e aí você vai e entra. E aí você vira R1 de novo. Isso aí. Aí você faz R1. Só que é o R1 cascudo. É o R1 cascudo da outra, né? Mas aqui é R1. A diferença é que você não é É, recém-formado, isso mas aí. sim. É. Enfim. Aí, depois, não contente com isso, você ainda faz um terceiro, que é para fazer a endo, É isso. né? Então, São assim, 5 anos. fora os cursos de Curso, extensões não em paralelo, exatamente, né? porque tudo que vem de estética é um curso em Em paralelo. paralelo, tudo que é Tudo estética, que. medicação, alguns procedimentos que são muito específicos. Exatamente, exatamente. Ultrassom, Doppler, Uhum. curso paralelo, Isso aí, né? laser, manuseio específico daquele laser, Curso o ATA e tudo mais. paralelo. Então, exatamente. Então, assim, Aí chega um profissional que, vou abrir uma clínica de estética e vou fazer também pô, e às vezes está fazendo uma M e assim prejudicando, como você falou assim, pô, eu é, é, tendo a habilitação para fazê-lo, tá? Como médico, eu tenho habilitação pra... eu não me arrisco nunca numa situação como essa. Eu imagino colegas médicos do seu gabarito que passam toda, ou seja, que conquistaram o espaço com pleno merecimento técnico, né? Aí você olha assim, chega aquelas aberrações que nós que tô falando na parte pericial, quando chega lá de erro médico, né? O erro, ou às vezes nem erro médico, né? Aquele de questão de responsabilidade que uma pessoa de saúde faz um procedimento e é processado e o juiz tem que julgar, é obrigado a julgar. Aí ele chama um médico para dar um parecer. A gente estuda aquele caso, né? E em cima das diretrizes médicas. A gente não vai no fundo, a gente vai no. Tem isso alguma diretriz médica? Né? Tem isso em algum guideline? Tem isso em algum referencial bibliográfico? Essa abordagem que foi feita? Não, não tem, cara. Você estava em risco de vida? Não, não tá. Então entrou na questão de aventura, né, médica. E aí que se acaba fazendo muita M prejudicando o paciente. Né? Então, assim, fica aí, para quem não é médico, para de fazer, né? Porque assim, a tendência é piorar a eu situação. sou leiga em uma coisa. Quando uma pessoa que não é médica Uhum. faz um procedimento e existe um erro técnico nesse procedimento, você não pode usar a responsabilidade médica para ela, né? A abordagem de questão ética, médica e tudo mais, não. Então, e Daí aí? mas ela entra num crime do exercício legal da medicina, né? E aí é uma questão jurídica, não é questão médica, né? Que eles são juízes, advogados. A gente apenas dá um parecer primeiro. Foi feito, quiser diminuir, pode diminuir aí. Como é que você sabe? Hã? Tá lendo pensamento? É. Aí que eu já Aqui tá estive aí. 25 graus. Foi? Foi. Então, aí, Levanta. aí o que acontece? A pessoa, ela chega e se realiza, o juiz ele é obrigado a julgar, ele pede um parecer. Olha, isso aqui é uma abordagem médica? Como que ela é feita? Foi feito de forma adequada? Primeira coisa, ela não é médico? Não, não é. Aí depois você explica para o juiz e para as partes como que é feito, usa um referencial bibliográfico, vê o dano que foi causado, né? Existe, assim como existe as classificações técnicas de varizes, existem umas classificações técnicas de valoração de dano, de funcionalidade,
né? Então a gente analisa tudo e faz isso, um laudo para o juiz, e em cima disso o juiz faz o julgamento dele, tá? Então, mas é muito mais na questão, agora, se ele é criminoso, se ele não cabe a gente. Da questão da responsabilidade civil também não cabe. Mas a gente só identifica assim, não há CRM, né? Não tem a formação adequada para aquilo, não é cirurgião vascular, não é angiologista, não é. A gente põe alguns critérios e a partir então vai para os guidelines, né? Vai para as diretrizes médicas, vai para artigos, estudos daquela área, referenciais bibliográficos, analisa de forma pericial aqueles critérios técnicos legais e depois faz valoração de dano, valoração das funcionalidades, estimativa de dano estético, por exemplo, estimativa de dano funcional, né? Ver se aquela lesão, principalmente é um fator importante, teve nexo de causalidade com aquela ação daquele profissional, entre aspas, né? Se aquela lesão decorre daquela ação, sim ou não, e aí depois a gente valoriza os danos, né? Então, e forma isso um laudo para o juiz e entrega para o juiz. Então é dessa forma que geralmente é feito, né? Mas a gente não entra na seara da responsabilidade e tudo mais, isso daí já é um cargo mais para o juiz, é o mérito do juiz e dos advogados, que são operadores do direito, né? Então, a gente vê muita coisa. A gente vê muita coisa sendo feita que são aberrações. Dá vontade de falar assim, cara, a gente tem que ser técnico, né? Não, assim, e ainda meio E que. também médico, tá? Eu tô falando. É Nossa, grave, super é entendi. grave a questão da pessoa não ser médico e fazê-lo, né? Mas grave também um médico que se aventura sem a formação Sem ter uma específica, formação né? específica, Não estou falando de só especialidade, não. Aham. É ter a atualidade naquilo, né? Ah, vai abrir porque só pensa no fio metal. Não sei como é que tem coragem. Eu Ah, não tenho, não. tem, mas tem muita gente. É a mesma Não é coisa que eu abrir uma corajosa, cabeça não. e Não operar é questão de coragem uma também, não. Tem, neurocirurgia. tem Não caráter, tem consigo. ética envolvida, tem muita coisa envolvida, não é só coragem, não. É caráter, é ética, né? Então tem muita coisa, né? Então, assim, envolvida, né? Mas mas também existem aqueles caras que estão para aquilo, como você, e fazem acontecer aquilo, né? E assim, tanto que você pega aí opiniões de colegas, vão te perguntar, e aí, Fê, o que você acha disso? Então existe também a outra parte, e graças a Deus que existe essa outra parte, né? Então, Fê, mas assim, eu tenho algumas perguntas que o pessoal mandou aqui. Nossa, gente, eu não sabia que Vamos ver. teria umas perguntas Então, do a primeira pessoal. pergunta, eu não vou identificar não, tá? Mas é verdade que o uso de salto alto pode contribuir para o aparecimento de varizes? Nossa, velho. Então, a história do salto alto, quer dizer, é, existem. Não, não existe. Olha o que eu vou falar. Não existe um estudo com assim, 1.000 mulheres que colocaram 1.000 mulheres durante um ano usando salto alto durante tantas horas por dia, e aí descobriram que. E aí 50, 50, as 50 que usaram salto tiveram mais. Não existe. Uhum. Tá? Então, Não existe esse estudo. certo. Tá? É, Mas ele pode contribuir? Aí, calma, mas tem outros estudos. Tem 2 estudos que são daqui do Brasil. Um de mulheres andando de salto em esteira e mulheres andando descalça na esteira. E aí mediram a pressão venosa e aí a pressão venosa diminuiu. Mas assim, são tipo assim, 10 pessoas só fazendo isso. E a pressão venosa diminuiu andando na esteira com salto. Uhum. E aí, nesse estudo diz que é a favor do uso de salto. Uhum. Esse estudo não tem tamanho. O tamanho do salto não é dito. Uhum. Tá? Tem um outro estudo que são mulheres de salto, de plataforma e sem salto, ficando na ponta do pé. Uhum. E aí mediram a pressão venosa dos pacientes. E a paciente. E um salto sem salto, salto médio e salto maior. As pacientes que não usavam salto tiveram uma menor resistência, tá?
a pressão venosa estava menor e a quantidade residual de sangue venoso também estava menor, ficou menor. Uhum. E aí diz a favor de o não uso de salto, só que não é caminhando, é fazendo esse movimento aqui. Então, assim, é mito, não é verdade. Então, o uso de É, salto não não contribui. existe evidência Não científica de que existe. é assim. Não Perfeito. existe evidência Então, científica a de que salto resposta. alto causa varize. Ponto. Nota aí, hein? Acabou. Não Nota existe aí, evidência Igão. científica. Não existe evidência científica que o uso de salto pode contribuir para o aparecimento de varizes. Exatamente. Perfeito. Não- Então, aí estão perguntando aqui quais os tipos mais comuns de varizes e como elas se diferem. A gente falou, né? É. Então, a gente falou do técnica de ectasia, falou dos vasinhos, que são os vasinhos, né? É. As Perguntaram... telangiectasias, que são os vasinhos? E qual Articulares e é a musculares. idade mais comum para aparecimento de varizes? A gente falou 35, 30, 35, 40 anos, nessa faixa de idade aí. É, acima de 30 anos. Mas Acima de isso 30 anos. não quer dizer que, assim, minha melhor amiga operou de variz com 20 e pouco, tá? Entendi. É o mais comum, ela está perguntando aqui. A idade mais comum a É. partir de 30 anos. Perfeito. E é mais comum ainda em paciente mais idoso. Sim. Perguntando aqui também se varizes podem ser evitadas. Seguinte, falou a questão dos fatores de Então, risco. o que acontece? Varize pode ser evitada. Se você tem O que você predisposição pode genética. fazer é melhorar os fatores que são causadores daquilo, Uhum, né? uhum. Mas, por exemplo, o paciente tem um fator genético muito forte, se ele nasceu com a estrelinha, ele vai ter. Perfeito, Né? perfeito. Aqui, ó, perguntaram também qual a melhor opção de tratamento para varize. Aí depende da de cada um, varize. depende do momento que E está, de isso tem varize, tantas depende da questões, varize. assim, que a questão financeira, Uhum. a questão do quanto você precisa trabalhar logo, não precisa. Uhum. Envolve muita coisa. E qual tipo de varize você tem? A outra que mandaram é boa aqui também, ó. É verdade que massagem linfática pode ajudar a aliviar os sintomas de varizes? Drenagem linfática. Colocaram massagem linfática. Olha, e aí? Então, Drenagem linfática? muito, Então, ó, muito. é verdade. É super verdade. Então, vamos lá. É, Drenagem Que- linfática é vida, Leozão. é vida? É vida. Pô, vou ver esse negócio é vida. Vamos lá. Varizes podem causar complicações durante a gravidez? Então, gente da falou. gravidez, Não, não. né? Que tá aqui, a gente respondeu. Mas a gravidez pode complicar as varizes, é o contrário. Perfeito. Ok. A obesidade é um fator de risco para varizes? Sim. Super. Essa aqui é boa também. Essa aqui acho que não é só amiga, hein? Quais são os mitos mais comuns sobre varizes que as pessoas costumam acreditar? Poxa. Nós falamos, acho que da Não, medicação aí, Exatamente. né? Do vinagre, Amarrar fita. amarra a fita. Salto alto é um mito. Uhum. Mas o quê? Não tá me vindo assim. Tem alguma. Pensa aí num Tem. mito pra mim, vai. Tem, não, de passar canela, anica, eu já ouvi falar. Não, tem coisa que eu nem conheço, né? Mergulhar o pé no gelo. Não, então, mergulhar o pé no gelo, pra quem tem uma insuficiência venosa muito. Me afastei do microfone. Pra quem tem aquela insuficiência venosa muito punk e tá calor e fica aquele vermelhão, na hora que coloca o pé no gelo, é igual a canela de velho, Pois melhora que a beleza. Pois entendeu? mas isso aí é para tratar novamente O o sintoma, não é a sintoma, varize. né? Não é o tratamento da varize. Varize a gente colocou aqui, ela é através de procedimento, Isso. né? E assim, ó, perguntaram aqui também, é verdade que as varizes podem causar úlceras, Nossa. né? Então, me explica aí, Fê, Muito. como que é? Como que funcionaria a questão da úlcera? Ai, como que funciona a questão da úlcera, gente? A úlcera venosa é assim. Geralmente, tá? Geralmente é uma coisa assim, que não é sempre. Eu estava até, inclusive, com um paciente que é jovem com varize, mas geralmente paciente idoso. Uhum. São pacientes que nunca procuraram tratamento, porque o que acontece? Você pode ter insuficiência venosa e você não ter sintoma nenhum, Uhum. tá? E por não ter sintoma nenhum, você acha que não tem doença nenhuma.
entendeu? Essa coisa de você associar o tratamento de varizes a uma estética não tenho sintoma, então não vou tratar, não é bem assim, Uhum. tá? Uhum. Você vê um monte de paciente assim com aquelas veias varizes mega dilatada, marcando assim a pele, Uhum. né? E o paciente não sente nada. Então, assim, não é um termômetro. Uhum. O não sintoma, né? O Uhum. paciente ser teoricamente assintomático Uhum. não é uma indicação, enfim, de que ele deve ou não tratar. Uhum. Aí, o que que acontece? Esses pacientes que têm uma insuficiência venosa numa classificação SIAP mais avançada, que começam a ter a dermatite ocre, a hiperpigmentação no tornozelo, um belo dia. Tem outra coisa também, além acho Da que úlcera. antes da úlcera pode vir a varicorragia. Uhum. Aquela varize, ela começa a ficar tão dilatada, tão dilatada, tão dilatada, que ela começa a superficializar e a pele vai ficando muito fina, Fina. fina, fina, fina. E aquilo dá coceira. E aí Uhum. coça, e aí abre um buraquinho. E aí esse buraquinho vai virando um buracão. Por quê? Porque esse paciente tem um aumento da pressão venosa e tem uma má circulação venosa naquele lugar. Uhum. E existem todos os comemorativos que a gente falou, força da gravidade, não sei o que, não sei o que. E ele não é acostumado a ficar com a perna para cima, ele não é acostumado a usar uma meia elástica, ele nunca tratou a varize, e aí a úlcera só vai aumentando, 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 e ela, um belo dia, infecta. Que assim. E o tratamento para fechar a úlcera venosa é muito difícil. Muito difícil porque demanda que o paciente faça um repouso rigoroso, Uhum. com membro elevado. E aí, pare de trabalhar. Você deve pegar muito lá, não. Pega não? Pega. E Bastante. aí você acaba. O paciente não. Posso falar encostar? Pode, Acaba claro. entrando pela INSS, porque assim. Não pode trabalhar com Uhum. aquela úlcera infectada, dependendo da função que o paciente tiver, né? Não vai poder por um longo período. A grande verdade, aí eu vou falar uma coisa meio que é minha opinião, senão vai Uhum. rolar um corte. Eu acho que assim, o SUS, pode falar do SUS? Pode, claro. O SUS, as prefeituras, né? E não só prefeituras, mas governo estadual e federal também, deviam pensar mais na insuficiência venosa crônica como uma doença que acomete uma quantidade grande da população, né, Uhum. muitas pessoas, e é, dependendo da gravidade, você acaba gastando muito mais com a pessoa Uhum. que não trabalha, que não produz, Sim. do Na que com prevenção. a prevenção e tratamento. Porque, Uhum. assim, qual cidade que você conhece que faz tratamento de insuficiência venosa crônica pelo SUS? Aí. Entendeu? Complicado, né? Pois é. Assim, é muita coisa que são ajustes finos, né? E se colocar na ponta do lápis uma ação muito mais simplória, né, do que um Exatamente. tratamento mais Exatamente. Eu não avançado. consigo entender porque não se interessam em tratar insuficiência É, venosa. Não consigo entender. então, Eu recebo alguns pacientes da prefeitura uhum, que já foram lá no SUS e lá no SUS ficam tratando com meia elástica e medicação. E eu não culpo os meus colegas porque eu sei que não existe um programa de tratamento de insuficiência venosa via SUS da cidade que eu estou mencionando, que eu vou uhum, falar qual é, uhum. tá? E aí, assim, não tem tratamento, e aí eles vão e procuram você no consultório, eles não têm condição financeira de pagar um tratamento, e aí fica naquele ciclo vicioso, entendeu? Eu acho que se
os políticos ouvissem mais a classe médica, a linha de frente de classe médica e a população, né? Acho que muita coisa seria muito facilmente resolvida com um estalar de dedos, Exatamente. né? E assim, Léo, espuma é um tratamento extremamente viável para essa Pois população. pois é. Eu não sei, eu não entendo por que que não tem um programa, sabe? Eu vou até aproveitar deixa, né? Então, aqui, ó, o último aqui. É verdade que o tratamento de varizes é considerado um procedimento estético e não é coberto pela maioria dos planos de saúde? Isso é uma verdade? Uma mentira, né? Não, assim, varizes não. Os vasinhos, não, plano não cobre. Certo. Os tratamentos mais espuma, plano não cobre. Uhum. E tanto endolaser quanto radiofrequência também não. Certo. Como que funciona? Aí, o que que o plano cobre? Stripping de safena e microcirurgia, tá? Cirurgia de varizes. Cirurgia de varizes, tá? Que são as cirurgias que tem corte, né? Isso o plano cobre. Agora, aplicação de varize e laser transdérmico não cobre. Eles consideram isso estético, tá? E eu não sei por que ainda eles não consideram as termoablações como um tratamento padrão ouro. E não cobrem também. Perfeito. Então, assim, sobre a pergunta se é verdade, tratamento de varizes ele é coberto. Ele é coberto. Mas depende da varize e depende do procedimento a ser adotado. Cobre stripping e Então, assim, ele é coberto, sim, mas cirurgia das varizes. alguns procedimentos e depende do tipo de varize, como você colocou. Se for aquela telecasia... É mais ou menos assim, deixa eu tentar explicar de uma outra forma para todo mundo. Fazer uma analogia aqui. É como se só cobrissem cirurgia de vesícula aberta e não cobrissem por vídeo. Por vídeo. Entendi. É isso. Fê, estamos chegando ao final do eu não papo. quero ir embora, não. Eu não quero, não. E assim, dá para continuar, mas assim, no Instagram dela, o TikTok, tá em todas as redes aí, né? Qual que é a sua rede? Como o pessoal te acha? É doutora Fernanda Fortes _ vascular. Vascular no Instagram, né? Isso, os demais, o TikTok. Igão, já anota aí para colocar na descrição. Então, assim, eu acho que uma super profissional. Vocês viram que não só do mais alto gabarito, mas totalmente acessível como pessoa, né? Então, assim, eu acho que se você está passando um momento de dúvida do que fazer, como fazer, uma abordagem, eu acho que merece você segui-la e entrar em contato, né? Uma pessoa que nós somos eu sou muito suspeito de falar, né? Parabéns, né? Parabéns pela forte carreira aí, né? Então, assim, quando a gente vê o colega voar como tá voando, a gente fica muito feliz com isso. Ainda mais depois de tudo que nós vemos. Não é? E aí... Aquela Nova Iguaçu. Isso aí. Então, eu novamente dou os parabéns e espero, assim que sair as definições de lipedema, te chamar aqui para conversar. Eu acho que isso é um assunto que vai vir forte em breve, já é um assunto de hype aí, né? E nada melhor que uma colega que está muito dentro desse jet set aí, tá conversando conosco. Bom, você que não se inscreveu ainda, cara, não custa nada. Dá um cliquezinho aí, compartilha. Eu acho que esse episódio está super esclarecedor. Então, mais do que vale o like aí, mais do que vale a inscrição, ok? Então, fica aí o meu muito obrigado. Posso falar? Claro, deve falar. Eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigada. Eu adorei o convite, Leandrão. Amei mesmo. Parabéns. Obrigada pela oportunidade.
Feliz. dispor meu trabalho e etc. Obrigada aí pelo cartel também. Me sentindo assim, uau. Tá certo, tá? Isso é super merecido. Se inscrevam no canal, É isso aí. deem seu like É isso aí. e nos sigam no Instagram, Devemos né? Qualquer exatamente. dúvida, qualquer coisa. Estamos disponíveis. Exatamente, extremamente disponíveis. Então tá E bom. muito, 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 muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, até o próximo episódio.